Olá, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a vida de Ismael, símbolo de uma fé tênue que seu pai Abraão demonstrou em Deus com relação à promessa recebida, tornando-se assim uma das figuras mais importantes da Bíblia. Falaremos da promessa feita a seu pai, seu nascimento, da rivalidade com seu irmão Isaque, da sua expulsão, encontro com Deus e sua trajetória final. Fique conosco e faremos uma viagem sobre a vida de Ismael e sua incrível jornada de superação, aqui no Conhecendo a Bíblia. Através de sua fidelidade incomparável em Deus, Abraão foi muito abençoado, sendo que as maiores delas foram as 3 promessas recebidas, sendo elas: seria uma bênção para todos os povos, Gênesis 12, 2 ao 3. Teria muitos descendentes, Gênesis 15, do 4 ao 5, e que teria uma terra para morar, Gênesis 15, do 18 ao 21. Há muito tempo, em uma terra distante, vivia um homem chamado Abraão. Ele era conhecido por sua fé inabalável e por sua relação íntima com Deus. Um dia, o Todo-Poderoso apareceu a Abraão e fez uma promessa extraordinária. Ele seria pai de uma grande nação. Essa promessa divina trouxe uma mistura de alegria e perplexidade para Abraão e sua esposa Sara. Afinal, eles já eram idosos e há muito tempo desejavam ter um filho. Mas até momento, a bênção da paternidade não havia chegado a eles. No entanto, eles decidiram confiar na palavra de Deus e esperar pacientemente por seu cumprimento. Os dias se transformaram em meses e os meses em anos. Enquanto isso, Abraão e Sara continuaram a viver suas vidas, esperando ansiosamente a realização da promessa divina. Eles viram muitos desafios e obstáculos ao longo do caminho, mas em cada momento difícil, eles se agarraram à sua fé e à certeza de que Deus honraria sua palavra. Enquanto o tempo passou, a espera se tornou mais difícil. Abraão observava as rugas aparecerem em seu rosto e os cabelos grisalhos, e Sara sentia o peso da idade em seu corpo. Mesmo assim, eles não desistiram. A cada nascer do sol, eles se lembravam da promessa e renovavam sua esperança. Foi então que eles tomaram a decisão de consentir um filho através de sua serva Hagar. Assim, Ismael nasceu, trazendo alegria aos corações de seus pais. Ele foi criado no seio de uma família especial, com a promessa de uma grande descendência. A rivalidade entre Ismael e Isaque foi uma parte significativa da história bíblica e desempenhou um papel importante na dinâmica familiar de Abraão. A rivalidade teve origem na circunstância do nascimento dos 2 filhos e nas diferentes relações que tiveram com seus pais. Ismael, o filho mais velho, foi concebido quando Abraão e Sara ainda não receberam a promessa divina de ter um filho juntos. Foi uma alternativa, um esforço humano para cumprir a promessa de Deus. No entanto, quando Sara finalmente deu à luz a Isaque, o filho da promessa, a situação se tornou mais complexa. A rivalidade entre os 2 meios-irmãos cresceu à medida que foi crescendo. Isaque, como o filho da promessa divina, era considerado o herdeiro legítimo das bênçãos e promessas feitas por Deus a Abraão. Por outro lado, Ismael, como o filho mais velho e também filho de Abraão, reivindicava seu lugar na herança e na posição de primogênito. Essa rivalidade foi agravada pela diferença de tratamento que recebia de seus pais. Abraão tinha um amor especial por Ismael, seu filho mais velho, enquanto Sara mostrava preferência por Isaque, seu próprio filho. Essa dinâmica de favoritismo alimentou a rivalidade entre os 2 irmãos e criou uma tensão na família. A rivalidade consumou seu auge no momento em que Isaque foi desmamado. Durante uma festa celebrando esse marco, Ismael começou a zombar de Isaque, provocando e demonstrando desrespeito. Isso foi um ponto crítico na relação entre eles e gerou conflito entre Abraão e Sara. Como resultado, Sara obrigou Abraão a expulsar Agar e Ismael. Abraão ficou angustiado com essa decisão, mas Deus lhe confirmou que Ismael também seria uma grande nação. Então, Abraão leva Hagar e Ismael para o deserto, separando-os de sua família.
A rivalidade entre Ismael e Isaque foi uma parte dolorosa da história de Abraão e reflete a complexidade das relações familiares. Embora tenha tido um conflito e separação, a história mostra que Deus não abandonou Ismael. Ele o protegeu no deserto e prometeu fazer dele uma grande nação. Enquanto Ismael e Agar vagavam pelo deserto após sua expulsão da casa de Abraão, enfrentaram inúmeras dificuldades e sofrimentos. A escassez de água e comida tornou-se uma realidade constante em suas vidas. O deserto implacável estendia-se diante deles, cheio de perigos e incertezas. O calor abrasador do sol escaldante castigava suas peles e a falta de sombra agravava seu desconforto. A cada passo, suas forças diminuíam e a esperança começava a desvanecer. Ismael e Agar estavam perdidos e isolados, sentindo-se abandonados e desamparados. No entanto, em meio a esse desespero, um momento crucial aconteceu: o encontro de Ismael com Deus. Foi um momento de profunda revelação e intervenção divina em suas vidas. Enquanto Agar e Ismael buscavam desesperadamente água para saciar sua sede, Deus ouviu suas súplicas angustiadas. Nesse momento de aflição, Deus apareceu a Agar e ofereceu conforto e esperança. Ele mostrou a ela uma fonte de água nas proximidades, garantindo-lhes a sobrevivência. Esse encontro divino trouxe alívio ao sofrimento de Ismael e Agar, renovando suas forças e restaurando sua fé. Esse encontro com Deus no deserto teve um impacto profundo na vida de Ismael. Ele passou a compreender que, apesar das dificuldades e do abandono humano, Deus estava com ele. Essa experiência garantiu sua confiança na providência divina e deu a ele a coragem necessária para continuar sua jornada pelo deserto. Esse período de sofrimento no deserto moldou a personalidade e o caráter de Ismael. Ele aprendeu a sobreviver em condições adversas, a confiar em Deus e se tornar resiliente diante das dificuldades. Essas experiências moldaram sua identidade e prepararam para o futuro desafiador que o aguardava. Na história de Ismael, o encontro dele com o anjo do Senhor é um acontecimento importante durante o período em que ele e Agar vagaram pelo deserto após a expulsão da casa de Abraão. Enquanto Ismael e Agar enfrentavam as dificuldades do deserto, lidando com a escassez de recursos e sem direção do caminho a seguir, Deus, em sua misericórdia, mandou um anjo para confortá-los e oferecer orientação divina. No momento em que Ismael estava exausto e Agar desesperada, o anjo do Senhor apareceu a Agar. O anjo trouxe palavras de encorajamento, direção e promessas divinas para o futuro de Ismael. O anjo revelou a Agar que Ismael seria inspirado e se tornaria uma grande nação. O próprio nome de Ismael, que significa Deus ouve, ressalta essa intervenção divina em sua vida. Esse encontro com o anjo do Senhor no deserto trouxe consolo e renovação de esperança para Ismael e Agar. Eles compreenderam que Deus estava atento às suas lutas e que ele tinha um propósito especial para a vida de Ismael. Esse encontro divino foi um ponto de virada na história de Ismael. Ele aprendeu a confiar nas promessas de Deus e caminhar com fé, mesmo em meio às adversidades. O encontro com o anjo fortaleceu sua sorte de que ele não estava abandonado nem esquecido, mas que Deus tinha um plano para sua vida. Essa experiência no deserto moldou o caráter de Ismael e preparou o caminho para o cumprimento das promessas divinas feitas a ele e a Abraão. Foi um momento de renovação espiritual e confirmação do amor e cuidado de Deus em sua jornada. A história do encontro de Ismael com o anjo do Senhor no deserto nos ensina a importância de confiar na orientação divina e na providência de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ela nos lembra que Deus está sempre atento às nossas necessidades e nos guiará em nosso caminho, mesmo nos momentos de desespero. É uma lembrança poderosa de que, mesmo no deserto da vida, podemos encontrar a presença e a graça de Deus. Após a expulsão de Ismael e Agar, eles se refugiaram no deserto do Padã Arã. Lá, Ismael cresceu e se tornou um arqueiro habilidoso, aprendendo a sobreviver nas terras áridas. Conforme prometido pelo anjo do Senhor, Ismael se tornou pai de 12 príncipes.
cada um deles liderando uma tribo. Esses 12 príncipes representaram as raízes das tribos árabes que floresceram a partir da descendência de Ismael. As tribos, conhecidas como ismaelitas, habitaram principalmente as regiões da Península Arábica e foram identificadas como uma grande nação. Os descendentes de Ismael se tornaram conhecidos por sua habilidade como comerciantes e nômades. Eles estabeleceram rotas comerciais prósperas, percorrendo vastas áreas e conectando diferentes culturas e civilizações. Os ismaelitas desempenharam um papel importante no comércio e na história da região. Embora Ismael não tenha sido o filho da promessa específica, Deus cumpriu sua promessa de fazer dele uma grande nação. Através da descendência de Ismael, muitas pessoas encontraram seu lar e seu propósito. Sua linhagem se seguiu e teve um impacto significativo nas regiões em que viveram. A história de Ismael como pai dos 12 príncipes e fundador de uma grande nação é um testemunho do cumprimento das promessas divinas. Ela destaca que Deus não apenas cumpre suas promessas de maneiras imprevisíveis, mas também abençoada e usando pessoas mesmo em situações e circunstâncias complexas. A descendência de Ismael e a formação de uma grande nação são um exemplo da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, independentemente das expectativas humanas ou das circunstâncias aparentemente improváveis. Isso nos lembra que Deus pode usar cada um de nós para cumprir seu plano, independentemente de nossas origens ou circunstâncias, desde que coloquemos nossa confiança nele. A vida de Ismael nos ensina sobre a importância da resiliência diante dos desafios. Ele não permitiu que as circunstâncias adversas o definissem ou o limitassem. Em vez disso, ele perseverou, encontrando forças em sua fé e na confiança em Deus. Essa história nos encoraja a enfrentar os desafios de cabeça erguida, sabendo que a adversidade pode moldar nosso caráter e nos fortalecer. Assim como Ismael, podemos encontrar coragem em meio às dificuldades e confiar que Deus está conosco, guiando-nos e sustentando-nos em nossa jornada. É através da superação dos desafios que descobrimos nossa verdadeira força e potencial. Assim como Ismael, podemos encontrar propósito e realizar grandes coisas, mesmo quando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperáveis. A história de Ismael nos lembra que, com fé, resiliência e confiança em Deus, podemos superar qualquer dificuldade que se apresente em nosso caminho. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem seu like e comentários, dando mais sugestões sobre os próximos vídeos. Deus abençoe.